Faltam 259 dias para a Copa do Mundo de 2026, popular 8 meses e meio, e neste vídeo a gente vai um pouquinho mais além, a gente vai falar de 2030 e dessa possibilidade agora mais real da Copa de 2030 ter 64 seleções. Vai acontecer mesmo? Qual a possibilidade? E se acontecer, como seria essa Copa em termos de número de jogos por dia, em termos de grupos, competitividade? Vamos conversar sobre tudo isso a partir de agora nesse vídeo. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol Internacional. Aqui você está sempre ligadinho em tudo que acontece no futebol do mundo inteiro. Peço seu like, peço também para que você se inscreva no canal aqui para fortalecer e para a gente poder trocar essa ideia, poder falar de futebol internacional. Para quem me segue, para quem já assiste, comenta aqui em todos os vídeos, peço desculpas que na semana passada acabei tirando férias forçadas aí para resolver outras questões, acabei não postando nenhum vídeo, mas estamos de volta aqui com o canal firmes e forte, certo? Vamos lá, o que aconteceu, né? Saiu nessa semana em vários portais a possibilidade da Copa do Mundo de 2030, que vai ser disputada em Espanha, Portugal e Marrocos, e que tem um jogo em cada um de 3 países da América do Sul, um jogo na Argentina, um jogo no Uruguai, um jogo no Paraguai, para marcar o centenário da Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo, ao invés de 48 seleções, ela pode ter 64 seleções. Por quê? A FIFA, ela fez uma jogada, né? Ela fez uma jogada para colocar jogos na América do Sul, dando como esse pretexto centenário, mas ela tirou a América do Sul da disputa por conta do estatuto dela da Copa de 2034. E a Arábia Saudita foi uma candidata única, né? Agora, quem faz a jogada é a Conmebol. O presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, depois do presidente da Federação Uruguaia, né, ter colocado ali essa sugestão de 64 seleções em 2030, em março, isso foi rechaçado pelo presidente da UEFA, da Confederação Asiática e da CONCACAF. Né? Os 3 rechaçaram, disseram que ia atrapalhar as eliminatórias, que o presidente da Ásia falou um argumento que é muito válido, né? Se aumentar para 64 agora, daqui a pouco vão querer aumentar para 96, depois para 128, e aí a gente não vai ter mais limite, o que realmente é uma boa preocupação. E o presidente da CONCACAF diz que não é o momento, ele não acha que é a saída aumentar, né? Mas o presidente da Conmebol está engajado nessa ideia, ele voltou a apresentar para a FIFA essa ideia e ele quer, ao invés de ter um jogo na Argentina, um jogo no Uruguai e um jogo no Paraguai, ele quer, com esse aumento para 64, ter um grupo em cada uma, porque seriam, ao invés de 12 grupos, seriam 16 grupos, né? 4 grupos a mais. E aí você poderia trazer um grupo inteiro para o Uruguai, um grupo inteiro para o Paraguai e um grupo inteiro para a Argentina. Para nós, brasileiros, sul-americanos, seria ótimo, né? Ao invés de ter 18 jogos da Copa do Mundo aqui em 2030. Então, essa é a ideia dele. E assim, com 64, ele ganha o apoio das pessoas que se incomodam com o regulamento da Copa, com 48 seleções, né? Que é a coisa do classificar terceiro, se incomoda, né? O gostoso é você ver o grupo de 4, passa os 2 primeiros, né? Que nem está no formato que estava no formato que tivemos até a Copa de 22. E aí classificar terceiro, tem seleção que vai empatar 3 jogos e classificar, ganhar um jogo e classificar. Realmente você acaba premiando mediocridades, né? E o que você vê na Euro, por exemplo, é que esses campeonatos que classificam terceiro, eles tendem a ter chaves onde tem muitos times grandes de um lado e poucos times muito grandes. Você tem um desequilíbrio de forças entre os lados, né? Porque como classificar terceiro, aí tem ali um pega segundo, outro pega terceiro, e aí tem um desequilíbrio de forças no mata-mata, né? A gente vê em competições que tem esse formato. Então, quem é a favor desse formato vai querer a Copa do Mundo com 64 em detrimento da de 48, já que a de 32 não volta. Porque pelo menos vai passar 2 por grupo, aí vai ter essa fase de mata-mata a mais, né, essa 16 avos de final, oitavas, quartas, semifinal e final. Então, assim,
tem esse lado positivo. E se a gente olhar o calendário dos jogos aqui, vou colocar o da Copa de 2026 para você, são 34 dias de jogos, né? Mais que os 29 que tinham na Copa do formato anterior. Se a gente for olhar, vão ser 24 jogos a mais. Na primeira fase, 4 grupos a mais, 6 jogos por grupo. Dá para fazer, nessa Copa específica de 2030, basicamente o mesmo tamanho da Copa. Porque pensa assim, 24 jogos a mais, 3 rodadas, são 8 jogos a mais por rodada. Se a gente for pegar ali, tirando a primeira rodada, como tem os jogos de abertura, que ela tem 7 dias, a segunda rodada tem 6 dias, né? Você pode colocar os jogos ali no horário que deve ser, sei lá, 7 da manhã, 10 da manhã, 1 da tarde, 4 da tarde, né? Quando a Copa é na Europa, é mais ou menos esse horário. Você pode colocar jogos à noite no Uruguai, no Paraguai e na Argentina. E aí você tem uma rodada noturna em 3 dias, ou então um por dia, né? Um jogo por dia de cada grupo. Aí você me fala, vai sobrar, como são 8 jogos a mais e 6 dias, vai sobrar 2 jogos aí da primeira rodada e 2 jogos da segunda. Você pode colocar um dia a mais de primeira fase. Você coloca ali o último grupo, o 16º grupo, ele faz ali os seus 2 jogos, e aí no mesmo dia 2 jogos do grupo A, entendeu? E aí segue e aí dá certinho. E aí você tem aí nos outros dias 5 jogos por dia. O que 5 jogos por dia não é muito, convenhamos, né, gente? Você que assiste futebol no final de semana, assiste um jogo da Premier League de manhã, assiste uma Bundesliga na hora do almoço, um campeonato espanhol de tarde, depois 2 jogos do Campeonato Brasileiro à noite, ali no sábado, um às 6h30, um às 9 e um às 9. Basicamente isso, tem gente que assiste até mais. Então, 5 jogos no dia, para um contexto de Copa do Mundo, eu não acho que é muito, não. Dia de semana, você assiste Liga dos Campeões de tarde, rodada dupla da Libertadores à noite, de repente pega até um joguinho do Lionel Messi mais tarde. Enfim, eu não acho que seja esse o problema. Então, o tamanho da Copa não precisa mudar muito, pelo menos nessa, que vai ter jogos ali na América do Sul, então dá para você usar também o horário da noite, né? E aí você pega a última rodada, ao invés de fazer 3 grupos por dia, como vai ser na Copa de 2026, você faz 4 grupos por dia, em 4 horários. Só que loucura, 8 jogos no mesmo dia ali, 2 simultâneos, né, na última rodada. Então dá para fazer. Então isso eu não acho um problema, tá? E a logística, dá para fazer a logística, porque como vão ser 6 países, dá para você organizar bem ali. O problema é quando for para um país só. Então, eu não sei como é que seria para a Copa seguinte, mas eu acho que para o contexto de 2030 é viável, tá? É viável isso. E confesso que ter jogo das 7 da manhã até 10 horas da noite seria maravilhoso, né? Seria uma delícia aí de primeira fase de Copa do Mundo para quem é, assim como eu, apaixonado por Copa do Mundo. Agora, falando de competitividade, né? Vou pegar aqui o ranking da FIFA, fazer aqui o compartilhamento de tela, para a gente poder ver, será que ficaria muito ruim 64 seleções? Será que ficaria muito difícil? Né? O jornalista do New York Times, Tim Rogers, ele fez um artigo sobre isso, sobre a Copa com 64 seleções, e aí ele deu uma ideia de divisão aqui. Mais 4 vagas para a Europa, então ao invés de 16, 20, que eu acho justo, mais 3 vagas para a África, ao invés de 9 ficam 12, mais 3 vagas para a Ásia, mais 4 vagas para a Ásia, ao invés de 8 ficam 12, mais 2 para a Comebol, ao invés de 6 ficam 8, mais 2 para a CONCACAF, ao invés de 6 ficam 8, e mais uma para a Oceania, que ficaria com 2 vagas diretas, né? Eu acho interessante, acho que assim fica bem interessante. Teria aí a repescagem também, acho que a Comebol teria que sair dessa repescagem, né? Então ficaria com 9 representantes, mas essa divisão dele, talvez a África com 4 e a Ásia com 3 a mais,
mas aí é detalhe, né? Então vamos olhar como é que ficaria essa divisão, tá? Vou pegar o ranking da FIFA aqui, ó, por exemplo, a CONCACAF, que está aberta aqui. Lembrando que os países sede, eles comem a vaga dos continentes, né? Então, por exemplo, para a Copa de 26, México, Canadá e Estados Unidos, eles são país sede, eles comeram 3 vagas diretas da CONCACAF, que ao invés de 6, só tem 3. Então, funcionaria assim provavelmente em 2030 também. Então, você olha aí, né? 8 vagas diretas. Aí iria do México até Curaçao aí. Então, talvez Curaçao seja mais fraco, Honduras seja uma seleção mais fraca. Honduras já jogou Copa do Mundo, um monte de Copa do Mundo aí, numa boa. Não foi nenhuma catástrofe ter Honduras na Copa. Todas as outras aí, com exceção de Curaçao, já jogaram Copa, entendeu? Então, não acho que seria um problema de competitividade. Se a gente for passear aqui pela África, cara, Marrocos, Senegal, Egito, Argélia, Costa do Marfim, Nigéria que não deve ir para a Copa com 48, com 9 vagas para a África, Tunísia, Camarões, África do Sul, Mali, Congo e Burkina Faso, todas as seleções competitivas. Você tem, por exemplo, Cabo Verde e Gana, ficam fora dos 12 primeiros aí. E são seleções que devem ir para a Copa de 2026. Então, assim, é competitivo, você não vai deixar muito fraco. Indo para a Ásia. Na Ásia, você tem aí o Japão, Irã, Coreia, Iraque, Arábia Saudita, Jordânia, Emirados Árabes, Omã e o Bahrein. Então, o Bahrein ficou fora dessa fase final aí das eliminatórias, mas o Bahrein é uma seleção que joga ali, se não for o Bahrein, pode ser, sei lá, Síria, China, talvez essa última vaga fique mais fraca. Tem a Indonésia que está disputando, mas os outros times são times que estão aí, ou na Copa, ou na briga para ir para a Copa. Então, assim, é um nível ali de disputa de Copa do Mundo, né? Na UEFA, cara, na UEFA poderia vir muito mais que 20. Ó. A gente passeia pelas grandes seleções da Europa, passa aqui pelas médias. Aqui, ó, se a gente excluir a Rússia que está banida, a 20ª seria a República Tcheca. Aí você teria abaixo, de fora das 20 primeiras, tem Grécia, tem Hungria, Eslováquia, Escócia, Eslovênia. Então, assim, a UEFA tem uma abundância de seleções que jogariam no nível competitivo, entendeu? Que não chegariam ali na Copa para tomar de 6, 7, 8 de todo mundo, né? O futebol está bem globalizado. Assim, na Oceania, lógico que o segundo colocado seria mais fraco, né? Por exemplo, a Nova Caledônia, aí já é um nível mais fraco, mas aí seria uma seleção abaixo, né? Mas o problema está aqui, né? Está justamente no continente que pede essa mudança. A Conmebol tem 10 seleções. Então, assim, você mudaria para 8, beleza. Mas teria que mudar esse formato de eliminatórias, né? Porque não dá para jogar 18 rodadas para classificar 8. Nesse caso, com as 3 já garantidas, né? Argentina, Paraguai e Uruguai, você teria 7 seleções jogando em turno e retorno para classificar 5. Então, acho muita coisa. Então, a Conmebol teria que mudar o seu formato para poder ser mais competitiva. Mas é isso. Eu acho que para poder ser mais competitiva, não, né? Para poder ter um ciclo de Copa decente, né? Que vale alguma coisa, criar outro torneio, não sei, se juntar outro continente, fazer um torneio ali de meio de ciclo, alguma coisa a Conmebol vai ter que se coçar para mudar, porque não tem condição. Mas é isso, gente. Essa é a minha ideia. Eu acho que com 64 dá para fazer. Seria uma Copa legal para quem gosta de futebol. Não perderia tanta competitividade, não. Seriam seleções competitivas. Claro que ia ter gente com preconceito, né? Já tem na de 48, falam, vai classificar todo mundo. E não é que todo mundo, né? Não vai classificar todo mundo. Vai ficar muita seleção europeia boa de fora, vai ficar a Nigéria de fora. Vão ficar boas seleções de fora, né? A Venezuela fez uma eliminatória legal, acabou ficando de fora. Então, assim, não vai todo mundo para a Copa. Eu acho que seria uma festa legal. Só que o meu medo teria ali a quantidade de jogos, ok, mas para o meu medo seria o limite. Qual que é o limite? Vai aumentar mais depois? Porque, assim, se for 64 para sempre, tá ok. Ou se fizer essa com 64 por ser centenário, e aí em 2034 volta para 48, lindo.
O problema é você fazer com 64 e, como disse o presidente da Federação Asiática, em 2038 e 2042, querer aumentar para 96. Aí já começa a ficar inviável, entendeu? Esse é o meu medo, porque a FIFA sempre tem a política de aumentar. Mas para 2030, eu acho que dá para fazer, acho que dá para fazer, acho que não seria tão ruim assim, não. E a sua opinião? Você acha que 48 está de bom tamanho? Tem saudade da Copa já com 32? Acha que dá para fazer com 64? Quero te ouvir, quero saber a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço.